Olá, caríssimos irmãos e irmãs, mais um áudio aqui do meu canal da Liturgia da Palavra. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira, tá? Estamos vivenciando a quaresma, por isso que temos a cor roxa. É dito sexta-feira depois das cinzas, porque é depois da quarta-feira de cinzas. A gente deixou o tempo comum para trás, lá na terça-feira, tá? Foi dia de carnaval, mas foi o último dia do sétima semana do tempo comum, que vamos retomar assim que terminar o período da quaresma e pascal, que a Páscoa não termina no domingo da Páscoa, né, minha gente? Ela tem as oitavas da Páscoa ainda, e aí todo um processo, e a gente entra no período do tempo comum, mas eu vou fazer um convite para você, caro irmão, cara irmã, que me acompanha, né, nesse canal. Às vezes eu vejo uns vídeos assim que diz que não tem nenhuma visualização, não tem nenhuma visu. Eu já esquentava minha cabeça antes, mas hoje em dia não, porque eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa está baixando, fazendo download dos áudios, ouvindo, eventualmente disparando por aí, por aqui, pode disparar aí nas suas redes sociais, eu autorizo, tá? Se eu falei alguma bobagem, peço desculpas, né? E quando eu vejo que eu fiz bobeira, eu coloco um vídeo em duas pastas, principalmente naquela que eu chamo de Ser Católico, que é a minha playlist pública, que sempre tem alguma informação muito bem dada por algum padre, que eu já estou acompanhando, já tem um tempão, e sempre recomendo aqui, ou de algum pregador católico, ou de algum canal católico, tá? Talvez você não goste, talvez goste, mas eu sempre falo dos mesmos, Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner, Padre José Augusto da Canção Nova, por favor, se inscreva no canal Canção Nova Play, para você estar sempre recebendo as notificações, só para ver as homilias do Padre José Augusto, tá? Ou se você gosta do Padre Roger Luiz, tal, também, tá? Mas vale a pena as homilias do Padre José Augusto nesse período quaresmal, porque ele vai falar bastante da nossa falta de fidelidade com Jesus. E ele fala bastante do inferno, do demônio, mete o sarrafo na cara de quem quiser ouvir, de quem não quiser ouvir também, né? Então vale muito a pena. Bem, eu fiquei de falar novamente, né, que eu coloquei 3 vídeos na pasta Ser Católico, que é 2, que na verdade é uma continuação, tem a parte 1 e parte 2, que é do Padre Duarte de Souza Lara, lá de Portugal. É um tema bem espinhoso, talvez tenha gente que não vai entender, então eu já vou explicar rapidamente por que eu coloquei aquele vídeo. Ele também não está postando muita coisa, mas eu sugiro que você olhe os vídeos antigos dele, assim, que ele postou antes. Os mais antigos ele faz homilia, ele faz pregação, é uma maravilha. Ele é um padre que fala muito de Nossa Senhora. E eu não sei por que ele deu uma parada, talvez esteja muito culpado, né? Mas vamos rezar para que ele continue postando as coisas dele lá, porque é muito importante, é muito bacana. Outro vídeo interessante é do Padre Leonardo Wagner explicando os 3 pilares para se fazer uma boa... um propósito quaresmal importante, né? Então são 3 pilares, ouça ele com atenção que vai valer muito a pena e você vai ganhar bastante tempo nesse período, tá? Então, já, né, eu gravei, então hoje já é sexta-feira mesmo, só tô um pouco atrasada para disparar esse áudio aí. Já expliquei ontem, né, por que eu tô atrasada, dessa semana, o porquê do atraso. Nas outras vezes foi por outros motivos. Na verdade, os outros motivos fúteis e inúteis. Só que dessa vez eu estava um pouco atribulada com umas coisas de casa e eu tive que dar uma atenção mais para a minha vida real, né? Então, mas eu também não posso esquecer que vocês me acompanham aqui. E eu não dependo de likes e compartilhamentos, mas eu acredito que meus áudios possam atingir seu coração, nem que você fique revoltado comigo e você vai procurar no lugar certo informações de como fazer um período quaresmal, informações sobre a Igreja Católica, de você voltar para a igreja, participar efetivamente das missas e largar mão de ser besta, de ficar procurando coisa, doutrinas erradas, de repente assuntos vindo de seitas, ideias pagãs, ideias idólatras, e você enfia junto com a fé católica. Isso aqui não tem. Aqui não. Você pode me falar que eu falo errado, que eu gaguejo, que eu não edito meus áudios. Não edito mesmo porque eu não tenho tempo. Né? Então tem dia que eu estou gravando, bate um vento, bateu a porta, por exemplo. Ou então eu estou gravando, tem um passarinho que está parecendo um alarme de carro, né?
Hoje não, hoje os passarinhos já estão tudo alimentados, a gente alimentou eles com os farelinhos, que aí a gente usa os farelos de pão, as casquinhas para adubar as plantas, né? Só que os passarinhos estão doidinhos para ver as casquinhas, né, de pão e eles ficam tudo aceleradinho. E aí eles se revoltam e começam a apitar que nem um alarme de carro, né? É uma família de João de Barro. Estranhamente eles estão apitando aqui e não para. Nossa, mas não é o caso hoje, né? Então, eu voltando a essa questão, por exemplo, os vídeos, né, que eu coloquei na pasta Ser Católico do padre Duarte de Souza Lara. Deixa eu explicar a situação. Lá na Europa, principalmente em Portugal, o currículo escolar, pelo que entendi, está obrigando os pais e as crianças, não sei exatamente de qual idade, entrou no currículo permanente aulas de yoga, aulas de reiki e aulas de mindfulness, que esse eu vou ter que explicar porque não é muito comum. Yoga bom, a yoga todo mundo sabe o que é, porque você deve ver aí na TV, tem na canal Paga as aulas de yoga, às vezes você vê uns vídeos fofinhos de cachorrinhos e gatinhos brincando com seus donos na hora que eles estão fazendo aquelas posições chamadas asanas, né? Acho que é esse o termo. Eles fazem umas posições lá. Só que o ser humano ocidental é uma coisa impressionante. Eu não sei o que acontece. O ser humano ocidental, ele acha que pode tirar o yoga da sua filosofia oriental, religiosa, místico, filosófica, e dizer que aquilo é para o corpo. Não, meu querido. Quem faz yoga está prestando culto a um Deus. Eu não conheço um professor de yoga que tem um mestre de yoga lá na Índia, porque geralmente é assim, um bom mestre de yoga, e não importa qual linha, porque existem várias linhas, tá? Tem o Hatha Yoga, eu só conheço do Hatha Yoga por causa do Hermógenes, que quem popularizou o yoga aqui no Brasil. Tem outras vertentes de yoga, sabe? É que nem budismo também. É que nem Kung Fu também, tá? Também, já vou entrar também, né? Já entra assim. Kung Fu e Yoga, assim, na estrutura é muito similar. Tai Chi Chuan também. Você não pode ver aquilo como algo estritamente para um exercício físico, uma atividade física, uma luta corporal que estimula meu corpo. Meu querido, é lógico que estimula o corpo, mas eles prestam culto a algum deus ou alguma filosofia religiosa, como no caso do Kung Fu, ou como no caso do Tai Chi Chuan. O Tai Chi e o Kung Fu são, na realidade, não é uma forma de condicionamento físico. Eles são, na verdade, meditações corporais para se atingir uma questão espiritual. Resumindo bem na terra, sabe? Coisa bem achatada, é isso que acontece. E o yoga não é diferente, mas não é algo voltado para a guerra. Não é algo que você tem que lutar. Assim, mas voltando para o Kung Fu e para o Tai Chi, talvez você não tenha entendido, porque como que o Tai Chi é uma luta? Porque lá para frente, quem lida com Tai Chi Chuan, ou conhece, ou tem, no meu caso, eu tive um amigo que praticava e era professor de Tai Chi, e o mestre dele é chinês, eu nem falo era, eu não tenho contato mais com esse meu amigo, mas eu sei que ele tem um mestre chinês de Tai Chi. Porque para frente, como se fosse uma faixa preta lá de jiu-jitsu, de karatê, ele tem o tai chi de espadas, que é uma luta, só que todo naqueles movimentos lentos. Porque ele usa um princípio do Tao Te Ching, as contradições. Você faz os movimentos suaves e lentos, para na hora da ansiedade, né, da adrenalina, você fazer aquele movimento mais rápido. E aquele movimento ou é um ataque ou uma defesa. E o Kung Fu provavelmente é assim também, porque é praticado por monges, tá? E era algo escondido. O Bruce Lee, quando trouxe para os Estados Unidos, e depois o pessoal da China descobriu, né? Não se sabe também quem matou, as causas da morte, mas o Bruce Lee infelizmente infringiu uma regra de que não deveria se popularizar o Kung Fu de qualquer jeito, porque é algo sagrado. Ele visa o divino, ele visa o espiritual. Tá? Se você não sabe, procure saber. Yoga. O yoga. Um bom mestre de yoga
ele presta culto a deuses hindus. Eu ia falar bobagem agora. A deuses hindus. Ele lida com os tais dos chakras. Não é chakra, é chakra. Então, se você não sabe nem pronunciar isso, eu sugiro que você nem saiba o que é. São linhas de energia e tal, não sei o que. Também, eu estou explicando de uma forma extremamente rasa para você nem buscar isso. Renuncia já. E isso está sendo colocado lá em matéria, né, dentro do currículo lá em Portugal. E o relato é de uma mãe que está dizendo que ela teve que assinar uns termos na escola dizendo que minha filha não vai participar porque somos católicos, vocês estão infringindo a nossa cultura católica. E infelizmente eu acho que essa mulher vai ser presa. Por quê? Porque infelizmente a gente entrega os filhos para a educação formal, né? Só que a educação formal está colocando yoga, aulas de reiki, onde já se viu isso? Né? O que é reiki? Então, um dia você vai descobrir, porque aqui no Brasil disseminou-se os cursos de reiki, todo mundo pode passar energiazinha para você, fazer imposição de mão. Não aceita, mas não aceita mesmo. E o pior é que eu tô vendo gente da área da saúde fazer isso. Gente da saúde dentro das unidades de saúde. Só que o certo é as pessoas perguntarem: a senhora aceita que eu faça reiki na senhora? E você, caro cristão, católico, que tem pessoa doente em casa, pessoa idosa em casa, eu já vou te informar, você não aceite, porque é fazer pacto com o demônio. Quem faz reiki não sabe porque já tá perdidão no mundo, tá loucão, né? Tá achando que não, porque os remédios alopáticos podem não resolver, então eu vou dar umas minhas energias boas lá. Eu tenho uns amigos que fizeram reiki. Cara, mas você lida com entidade, você... não adianta. Você lida com cor, você lida com símbolo e com entidade. Seres iluminados, mestres de luz. Cuidado, hein? Não aceita. Outra coisa, mindfulness. Eu vou tentar ser mais breve e solada possível. É um termo em inglês que ele vem ganhando força, deixa eu ver. Aqui no Brasil desde 2010 para cá, mas já lá fora já é estudado. O mindfulness é mais complicado, porque o mindfulness ele vem de um setor da psicologia, né, dentro da terapia cognitiva comportamental que se utiliza muito, que é uma área da psicologia. Tem a psicanálise, tem a análise do comportamento, tem logoterapia, tem psicologia da filosofia, né, psicologia humanista, tem psicologia humanista, mas tem a terapia cognitiva comportamental, né, chama de TOC, não é TOC, né, mas é terapia cognitiva comportamental que é meio parente da análise do comportamento, eles caminham juntas, e a princípio não topam muito com a psicanálise. A psicanálise e a terapia cognitiva comportamental, eles entram muito em choque. Mas a terapia cognitiva comportamental é uma das que mais, assim, por exemplo, influenciam, posso dizer assim, né, talvez esteja errado, mas influenciam na elaboração do DSM-5. Quem é da área da psiquiatria, neurologia, psicologia, dessas linhas vai saber o que eu estou falando. O DSM-5, ele tem, é como se fosse códigos da CID-10. Piorou, né? Procura aí, CID-10, DSM-5, 5 em números romanos. Ele tem termos, assim, para você não falar que a pessoa, por exemplo, sofre de borderline, ou síndrome de Tourette, porque algumas pessoas sabem o que é síndrome de Tourette, né? E isso causa um constrangimento. Então, dentro da DSM-5, você coloca um código para preservar a situação do paciente. Porque o paciente é esquizofrênico, se você falar isso perto de todo mundo, meu Deus, o homem vai pegar uma faca, vai ficar ouvindo voz, vai dar no meu olho, por exemplo. Então, para preservar a identidade do paciente e o seu transtorno, o seu estado não normal, digamos assim, se usa os códigos do DSM-5 e do CID-10, tá? Aí o que acontece? Aí elaboraram o tal do mindfulness. O mindfulness, né, termo chiquetoso, é uma forma de meditação para deixar você calminho. Só que temos um problema aí. Caríssimos, meditação budista, e ele advém da meditação budista e hinduísta. Tanto budista quanto hinduísta é uma forma filosófico-religiosa de vida mesmo, vida prática.
tá? Tem muito budista compassivo que faz as coisinhas certinha. É como se fosse um período quaresmal eterno. Você tem que ser compassivo, você tem que meditar bastante, você fica lá na posição de lótus, que é posição de índio, tá? Você senta lá, faz a posição de lótus e fica fazendo os mantras, né? Você cria uma ressonância dentro de você para ver se acalma você mesmo. Aí, o objetivo, pelo menos na meditação budista que eu conheço, a hinduísta eu não conheço, mas a hinduísta é baseada nos deuses lá deles, então é outra linha. Mas a budista, da qual o mindfulness bebe, é para você criar a paz interior e é para você conseguir a iluminação pessoal. Para aquelas pessoas que gostam de ser muito, 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 isso vai seduzir e vai abrir portas no inferno, eu já estou até avisando. Você tem curiosidade? Cuidado, tá? Melhor fazer meditação da fé católica. Sabe qual que é a meditação da fé católica? Estudo da palavra, leitura da Bíblia, método do Monsenhor Jonas, a Bíblia, leitura orante, lectio divina. Não fique entrando em mindfulness. Ai, mas o meu psicólogo falou pra eu fazer. Faz que nem minha mãe fez comigo, agora que ela me revelou, né? Eu fiquei até chocado. Na época o pediatra falou assim pra minha mãe: minha senhora, a senhora tem que deixar esse bebê... Eu tinha acho que 2 anos. Tem que deixar a bebezinha engatinhar, sabe? Conhecer o mundo, andar na terra, na grama, pegar um sol, por favor, porque essa criança tá muito branca. O pediatra não estava errado, sabe? Mas minha mãe falou assim, né? Ela tinha outros 2 filhos e na verdade estava passando um momento difícil. Depois eu entendi, estou num processo de perdão também, porque isso me criou muito ressentimento. O que ela fazia? Ela não me deixava no sol e muito menos engatinhar por aí. Eu ficava presa no bercinho, em um berço grande, inclusive. E eu ficava olhando pro quadro do Santo Antônio, né? Ou seja, fiquei com deficiência de vitamina D. Agora estou correndo atrás disso, né? Graças a Deus não desenvolvi coisas piores, mas eu desenvolvi uma diabetes tipo 2, né? Tipo uma pré-diabetes, na verdade. A falta de sol nesse período também causa isso no futuro. Sabia? Por isso que é bom pegar um pouquinho de sol, tomar uns complementos aí e tal, mas brincar um pouco no sol da manhã. Então, se o teu psicólogo falou para fazer mindfulness, você vai pesquisar o que é e vai renunciar. Falar, eu não vou fazer isso não. Eu vou procurar meditar a palavra e carregar a cruz do dia a dia, como foi o evangelho de ontem. Porque ser cristão católico é padecer na terra. Aceita que dói menos. Para de ser besta de eu quero cura, libertação, cura, Senhor, onde dói. Cara, se você tirar todas as dores de você, você tá morto. Melhor doer, senão que tá vivo. Né? Cospe um sanguinho de vez em quando aí, chora bastante, porque senão que você tá vivo. O coração tá pulsando, que bom, né? Às vezes na raiva, na dor, às vezes a gente consegue fazer muita coisa. Isso eu acabei aprendendo. Porque se tudo estiver bem, tudo confortável, caminha quentinha, sopinha na boca, docinho, dane-se a período quaresmal e jejum, cara, cadê a salvação? Você vai direto inteirinho, de corpo inteiro, lindo e maravilhoso pro inferno. Ou então no purgatório, padecendo até o fim dos tempos, tá a fim de encarar? Então essa é a preocupação do padre Duarte de Souza Lara. Isso é grave. E aqui no Brasil tudo é permissivo. Tudo é cheio das permissividade e infidelidade. Brasileiro, e eu me coloco como brasileira, tá? Tudo no Brasil é permissivo e infidelidade total. Ah, eu vou beijar na boca de todo mundo. Beijo até do sapo, do cavalo, do cachorro. Ai, ai, ai. Que horror, né? Esse carnaval foi um peru, gente. Né? O pessoal não soube se controlar. O que aconteceu na minha cidade em específico? Uma maior quebradeira nas madrugadas, de sábado para domingo, domingo para segunda, segunda para terça, uma quebradeira sem fim no centro histórico de Curitiba, que até a Catedral Basílica aqui, a Catedral de Curitiba, foi afetada. Os vitrais foram quebrados, depredados por um bando de louco. O pessoal não tem noção nenhuma. Se aglomera, acha que... Olha só, a perversão das ideias. O local é público, eu faço o que quiser. Não, senhor. Não é porque o local é público que você tem que depredar, invadir as lojas, dar um prejuízo para um monte de empresário, microempresário. Tem gente chorando até agora. Cada porta daquela de metal é em torno de 500 a R$1.000 para consertar.
Fora que teve gente que perdeu mercadoria, né? E é o centro histórico de Curitiba, é o ponto zero. E aí ficou também o questionamento, cadê a polícia? Só a guarda municipal não ia dar conta, cadê a polícia militar? Cadê o governo, estadual nessas horas? Aí, quando chegou próximo do final do carnaval, aí foi aquela, sabe, todo mundo lá no centro histórico. Ah, não adianta, já tinha que ter feito já na primeira madrugada, né? Prejudicou inclusive a feirinha do Largo da Ordem, tradicionalmente aos domingos. As barracas foram quebradas, teve gente que não pôde montar a sua barraquinha bem no período de carnaval, que tem gente aqui, né, fazendo seu turismo. Não deu, perdeu o dia. E aí? Ficamos por assim mesmo? Por um bando de arruaceiro, um bando de piapançudo, cheio das drogas na cabeça? Fora outros, né, que saíram morrendo aí, executado, e um monte de coisa ruim. Deus me livre. Tem outras situações piores também no carnaval. Teve gente enfiando agulha, né? Acho que foi em Olinda, em Pernambuco. Muitas pessoas foram parar nos hospitais, lá nos pronto-atendimento, porque levou agulhada. Vai saber se estava com AIDS. Deus me livre! Que brincadeira suja é essa? Então, gente, carnaval é o carnaval do capeta mesmo. Tem que tomar muito cuidado, tá? Pronto, falei. E fiz uma explicação assim bem louca, né? Mas é que, desculpa, brasileiro gosta de fazer um reiki, gosta de fazer um yoga. Ah, e o yoga é tão bonito. É, mas você tá prestando culto por um deus aí qualquer aí que eu não sei. Cada posição do yoga é dedicado a um deus hindu. Depois não vem falar que a tua vida virou do avesso, que tua família tá cheia das confusão na tua casa, por que acontece isso? Porque você fica atraindo isso, criatura. E deixa de ser filho de Deus para ser criatura. Você tá afim? Você quer ser isso? Quer voltar a ser criatura? Fora a gente chamando o cachorro de ser humano, né, gente? Nossa, cada meme que eu vejo que dá vontade de chorar. Nossa. Ai, mas os cachorrinhos são tão fofinhos, eles têm alma. Não! Eles são criaturas. Sabe? Cansei. Bom, vai ficar longo, mas eu não posso também deixar de falar que, infelizmente, vocês já devem perder, né? Deve ter perdido, mas quem acompanha o padre Paulo Ricardo no Instagram tá perdendo os stories dele de responder perguntas. E são perguntas, assim, que se tornaram comuns, tão senso comum, porque as pessoas estão tão perdidas, né? Não tem uma orientação, que o padre Paulo Ricardo e sua equipe estão ajudando os fiéis. Uma delas é assim, se você tem costume de fazer propósitos quaresmais e não cumpri-las efetivamente, pelo menos cair, assim, ai, sabe, cometi o pecado, ai, eu tenho que voltar. Ou de repente, eu não vou comer carne na sexta-feira. Quando viu, já foi pro churrascão da família. Ai, meu Deus, eu esqueci que hoje é dia. Mas sim, por exemplo, aquelas quedas, sabe? Aqueles pecados que acontecem mesmo no período quaresmal. Então, se você seguir até o fim da quaresma, com um propósito, como soldado ferido, né? Cai e levanta, se arrepende, cai e levanta. Não tem problema. O problema é quando você começa um propósito e não termina. Isso pode ser um pecado. Tá? Mas o padre da minha paróquia falou que não. Vai pro outro padre e confessa. Melhor. Preferencialmente um padre que você não conheça. Melhor. Tá? Esse período, pelo menos na minha arquidiocese, vai ter um mutirão de confissões. Então procure na sua diocese que deve ter um mutirão nesse período. E se não tem, faz um fervo aí para que haja um mutirão de padre. Ou vai para Canção Nova, para Aparecida do Norte, vá em algum lugar, pelo amor de Deus. Faz isso porque é importante, tá? Outra coisa, não vou explicar tudo que ele passou, mas teve umas situações assim que eu vi que, nossa, eu tô em pecado mortal e não sabia. Então, acompanhe o Padre Paulo Ricardo no Instagram e acompanhe os stories que ele está lançando lá. Vale a pena. De repente você pode ficar chateado, mas o Padre Paulo Ricardo só fica falando dos cursos. Não, entra lá que tem curso, tem vídeo que é de grátis. Ele não é assim um carrasco, gente. Ele não é daqueles, sabe, eu quero otimizar dinheiro. Não, se você quiser pagar, você paga. Mas se não, tem os cursos grátis. E é muito mais instrutivo, inclusive. Não estou falando que o curso não seja instrutivo. Mas num primeiro momento, se você não quiser pagar, não tem problema. Aqueles cursos e pregações e o que ele fala é muito bem elaborado, gente. Tem uma equipe por trás muito bacana. Vale muito a pena você estar correndo atrás. Tá com dúvida? Eles têm um e-mail, eles podem estar te auxiliando também. Ó,
Agora, o padre Leonardo Wagner não faz atendimento no inbox do Instagram, ou seja lá de qual outra rede social. Já estou avisando porque ele colocou um aviso nos stories dele no Instagram. Ele só visualiza e apaga, porque ele não é obrigado também a responder. Então, por que eu estou falando do padre Paulo Ricardo? O padre Paulo Ricardo tem uma equipe grande que atende ele. Tá? E ele é um padre que eu boto os meus dedinhos no fogo. Ele já foi professor, ele é formador de outros padres, de seminaristas e outros padres. Então, ele é uma pessoa assim com muita consciência. Então, acompanha ele mesmo, cola nele e vai. E ele é um cara constante. Meu Deus me livre, não é um cara, é um padre. Ele é uma pessoa constante também. Ele sempre publica os vídeos, não faz que nem eu, né? Essa coisa meio lesada, essa coisa desordenada, né? Que eu faço. Então isso também ajuda, porque mantém uma disciplina. Eu entendo que a disciplina é importante. Beleza? Outra coisa que infelizmente vai dar polêmica, mas eu tenho que dar minha opinião nesse período quaresmal. Cuidado com pessoas do coaching. Cuidado mesmo. Tem padres aí que são coaches. E desculpa, eu não concordo. Eu não concordo. Para mim falta a leitura da palavra. E outra coisa que, o áudio, né? Já deu pitaco, vamos mudar tudo. Gente, compre o catecismo da Igreja Católica, nem que seja no sebo, pelo estante virtual, de segunda mão. Não fique só ali na biblioteca ou lá da sacristia. Não pegue emprestado. Tenha um catecismo da Igreja Católica somente para você. Para minhas leituras quaresmais, eu pensei, eu refleti bastante e tomei a decisão que pelo menos eu ia conseguir, né? Não ia conseguir terminar todo o capítulo, mas eu me comprometi a ler uma parte do Catecismo da Igreja Católica referente a Jesus Cristo e a seu sacrifício, flagelamento, morte na cruz e ressurreição, mas a ressurreição fica lá para Pentecostes, né? Qualquer coisa ou fica no período da pós-Páscoa. Mas eu me comprometi a ler 1 a 2 parágrafos por dia, que não me custa muito, mas eu medito e anoto. É uma forma de estudo que eu tenho. Então, assim, eu, em vez de buscar um santo ou os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, eu resolvi ler o catecismo, efetivamente. Né? Nem que seja só de uma forma, de repente, assim, que vai ficar quebrada. Eu não vou conseguir terminar, por exemplo. Mas cheguei num ponto. Beleza. Isso eu já falei para Jesus. Né? Eu falei, olha, Senhor Jesus, eu posso não terminar tudo, porque é muita coisa. Posso não dar conta, mas eu pelo menos um parágrafo eu vou ler todo dia. Nem que seja de madrugada, nem que seja de noite, de manhã, etc. Ou eu adianto, ou eu até leio mais parágrafos durante o dia, durante a noite, etc, etc. Porque às vezes a gente está disposto, né? Eu sou assim. E aí para Pentecostes, e é isso que também ia falar, mas aí qualquer coisa eu deixo para amanhã para falar. Vamos, né? Eu sou resgatada por um carisma da RCC. Eu sou muito grata pela RCC, pela sua existência dentro da Igreja Católica. Apesar de eu indicar sempre o padre Paulo Ricardo, o padre Leonardo Wagner, outros padres de uma linha super tradicional dentro da Igreja Católica, eu vim da RCC e por conta disso, depois do período das oitavas da Páscoa, vai se iniciar 50 dias à espera de Pentecostes. E aí, lógico, eu vou estar falando algumas coisas com um novo propósito. Aí não é período quaresmal, é uma vivência na espera da vinda, do derramamento do Espírito Santo no cenáculo. É uma forma simbólica, mas eu já estou adiantando porque assim, você está tristinho aí no período quaresmal? Meu querido, minha querida, não fique triste, porque depois tem a ressurreição de Cristo, ainda vamos viver 8 dias ainda da ressurreição de Jesus Cristo, no outro domingo, que é o domingo da misericórdia, que dá tempo também de fazer confissão, né? Pelo menos aqui, graças a Deus, né, na Canção Nova vai ter padre aí à disposição, porque vai ser o período da misericórdia, dá para confessar também. E depois a gente entra no período na espera de Pentecostes, são 50 dias para o domingo de Pentecostes, gente. Pode não ter o derramamento, mas é uma abertura, sabe? A gente se abre para a graça e fala, olha, é mais ou menos o que eu falo para Jesus. Olha, Senhor Jesus, eu sei que não vai acontecer o derramamento no domingo de Pentecostes, naquela data certinha, mas eu estou me abrindo para a graça de um dia receber essa bênção, né? Essa bênção da vinda do Espírito Santo na minha vida, na minha família, nas minhas situações, me consagrando para o Espírito Santo, sendo mais fiel, humilde, mas principalmente mais
obediente, né, a Deus, sob a ação do Espírito Santo. Então, a quaresma também é essa abertura. Você pode não conseguir vencer os seus pecados, caro irmão, cara irmã, nesse período quaresmal. Mas é uma abertura para que no correr do ano inteiro, porque estamos no começo do ano, né? E até nos outros anos você consiga vencer um determinado pecado, uma falta de perdão, um ressentimento, promover a abertura para aquela cura e libertação que você tanto precisa. Mas lembre-se, por que eu falei? Não perca sua alma por qualquer coisa. Não faz que nem um irmão do Jacó. Deu a progenitura por causa de um prato de carneiro com lentilha. Você é besta, gente. Não faz isso. Para você não é nada ser o primogênito, né? Mas, gente, talvez nesse momento você não esteja pensando assim na tua alma. Mas você já pensou se você cair direto para o inferno? Vai sofrer, padecer, por culpa tua mesmo, por culpa minha. Porque demos abertura, abrimos todas as portas possíveis e imagináveis para os chakras, para asanas, para yoga, para mindfulness e se lascou. Sendo que a única abertura é a abertura do nosso coração para Jesus Cristo. É isso que os padres falam sempre, padres da RCC, da Canção Nova, padre Paulo Ricardo, não é para perder a alma, sabe? Faz certinho, mas tem uma boa disposição. O objetivo do meu canal e de todos os canais, dos pregadores católicos, dos padres aqui, católicos, sérios, estou falando sérios, é para que você não perca a sua alma. Deus não quer ver você no inferno. Nossa Senhora chora. Chora. Por isso que a gente não reza o terço, não faz penitência, não ouve as aparições, né? Não é fácil, gente. Mas é preciso, né? Então eu tô gritando, dando uma de louca, né? Esses dias eu tava meio contida, mas eu tô dando uma de louca porque realmente é difícil. Olha, o mundo é de deixar louco, doente mesmo. É coronavírus, é questão de gênero nas escolas, é isso, é aquilo, é aquele outro. Cansa, né? O mundo abre várias portinhas para você cair em uma delas, para você se ferrar e para eu me ferrar também. Mas o único caminho é o caminho para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Desculpa, a gente não ama o suficiente, a gente não ama, não é fiel a Ele. Mas se você ama um pouquinho Ele, tem consideração pelo Senhor Jesus, faça a Via Sacra às sextas-feiras na sua comunidade, ou então faz o propósito de fazer a Via Sacra todo dia, ou rezar o terço da Nossa Senhora das Dores, ou rezar o terço dos Mistérios Dolorosos todo dia. Se não rezou um dia, faz de novo, outro dia, porque o presente, esse momento agora é o momento que é dádiva e vida, né? É dádiva, é presente. Estar presente é tempo e você cede algo nesse momento. Você faz algo para você, para o outro, para Deus, para Jesus. Você mantém a tua fidelidade. Isso também é fazer uma intimidade com Deus. Às vezes as pessoas acham que ter intimidade é ficar ouvindo a voz de Deus no meu coração, ter aquela inspiração, né? Como alguns pregadores católicos têm. Não. Profecia, calma lá. Nem todo mundo está preparado para profecia. E se bobear, ainda ouve errado. Às vezes ouve a voz do capeta e você não tem capacidade, nós não temos a capacidade direito de fazer o discernimento de espíritos, né? Ouve qualquer voz e sai falando besteira e até prejudicando os outros e a nós mesmos, passando vergonha e dando como testemunho. Como infelizmente eu já vi. Esse não é o maior dom. O maior dom é você ser fiel a Deus e obediente. Sabe? E ainda reconhecer que é uma besta quadrada. Eu me reconheço uma idiota. Pronto. Já tá ótimo. Você fala assim para Deus, olha, eu sou uma miséria, mas se o Senhor aceita eu assim, vamos junto, então, tamo junto. O que o Senhor quer que eu faça? Olha, eu posso levar hoje uma comidinha, um arroz, um feijão lá para pastoral social, posso levar roupinha lá também. Tem um idoso que tá sozinho, acho que eu posso dar uma olhadinha nele, preparar uma comida, que é um vizinho meu. Vê aí. Né? Sempre tem alguém a ser ajudado. Eu tô dando opções. No final é a gente que faz a expiação dos pecados, né? É só ler o livro de Tobias, que, aliás, Dom Henrique Soares está fazendo, nesse período quaresmal, os exercícios espirituais diários quaresmais
em Tobias, Esther e Ruth. Então acompanhe as redes sociais dele, Instagram, mas principalmente o Facebook, Dom Henrique Soares. Procura lá que você acha. Falei. Agora vamos para a liturgia da palavra, tá? Falei bastante, né? Eu tava engasgado, gente. Eu tenho que falar. Amanhã tem mais ainda, por incrível que pareça, acho que vai dar um áudio de 40 minutos de novo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nós humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazei litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica, trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum de agrato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é o outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casas os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. No responsório de hoje, o salmo é o 50, com o refrão: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se ofertam holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Aclamação. Está em Amós, capítulo 5, versículo 14. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O evangelho de hoje também é curtinho, está em Mateus 9, versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Jesus disse-lhes: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou fazer a sugestão de releia a primeira leitura, porque esse é o espírito do jejum e penitência quaresmal. Não vai adiantar fazer todos os propósitos possíveis, inimagináveis, os 40, 40 coisas que eu tenho que largar nesse período quaresmal. Não. Não adianta você fazer tudo isso se você de repente desprezar aquele momento oportuno de ajudar alguém, de ser Jesus para alguém, e principalmente quando você vê Jesus sofrendo na face daquele irmão. Ah, mas é um mendigo bêbado que me pediu um dinheirinho. Dá para ele o que você tem. E não trate mal, não julga. Tem gente que ainda fala: vai trabalhar. Não humilha a pessoa. Chega,
quando acontece isso comigo, eu também pensava assim, mas depois eu parei. Às vezes, ai, por favor, moça, eu tenho dinheiro. Isso acontece no ônibus, acontece lá fora, na rua, e às vezes aí eu tenho que explicar para a pessoa, porque na hora eu tenho que pensar, meu Deus, quanto dinheiro eu tenho? Eu sempre tenho bolsinhos com vários trocadinhos espalhados para não ter que abrir minha carteira. Aí já me aconteceu. Um dia eu falei, moço, não se chateie, mas eu posso te ceder R$ 2 porque eu tenho que resolver um assunto no centro e eu tenho minha passagem. O senhor não vai se ofender com R$ 2? Aí a pessoa, não, eu aceito. Por que eu estou falando assim? Porque já ouvi casos aqui na cidade mesmo. A pessoa pediu dinheiro, estava cheia das drogas na cabeça. A motorista, porque a maioria não usa dinheiro, gente. A maioria usa cartão. Aí a moça tinha acho que 25 centavos, ela deu. O cara teve a capacidade de jogar os 25 centavos na cara da moça. Isso eu já ouvi várias vezes. Então, para evitar problema, e porque na hora a pessoa está com pressa, ela não vai te atender bem, né? Então, para evitar de eu também desprezar a pessoa porque estou na pressa, e às vezes qualquer reação que a gente faça, uma cara, um olhar, pode magoar a pessoa, né? Então, eu converso rapidamente e falo, olha, eu só tenho uma moeda, R$ 1, 25 centavos. Claro que se você tiver mais, puder dar, dê, mas, né, se você estiver disposto. Mas dê livremente, não julga, não xinga o cara, não pensa assim, esse cara vai comprar droga. Deixa a pessoa, pede que a graça do Senhor, que o Espírito Santo conduza ele, que o Senhor tenha misericórdia para essa pessoa, que um dia a graça de Deus atinja ele. Abençoa o mendigo, gente. E às vezes o mendigo te abençoa, já me aconteceu isso também. Olha, a melhor bênção é do desvalido, porque é Jesus abençoando. Não desprezeis a carne do próximo. Presta atenção nas coisas. Outra situação que pode acontecer com você, porque já me acontece por uma questão orgânica do corpo. Quem tem pré-diabetes, eu não falo do tipo 1, falo do tipo 2, né? Que é o mais comum. Quando a gente fica sem comer, né? Ainda mais jejum e penitência, a gente fica mal-humorado, gente. A maioria tem diabetes tipo 2. Se você não tem, por exemplo, está tomando muita água, sentindo muita sede, sensação de boca seca, você emagreceu rapidamente, procura um médico, você está com diabetes tipo 2. E muitas vezes causada por estresse e tal, enfim, né? Não precisa ter histórico na família. Às vezes uma grande ansiedade provoca isso, crises emocionais provocam diabetes tipo 2. E a pessoa que já está nessa vibe, nessa situação, infelizmente, uma pessoa que não toma um café direito e tal, passa mal e altera o humor. Sim, a pessoa fica extremamente irritada e mal-humorada. E aí, é lógico, se você for abordado, você vai tratar as pessoas mal. Tá? Então, entenda, tenha um pouco de respeito por si mesmo, entenda a sua situação. Estou falando porque isso é real, tá? Eu tenho histórico na minha família, já vivenciei isso, depois eu tive que tirar meus ressentimentos do coração porque a pessoa me tratou mal porque estava com diabetes alterada, né? Tava lá com os açúcar tudo correndo no sangue e alterou até o cognitivo mesmo. E aí o que é cognitivo, emocional e humoral, né? A parte de humor. Então o que acontece? No meu caso, né? Vou dar um pitaco aqui pessoal, você tem que localizar algo que possa amenizar isso. Eu estou fazendo um propósito, e aí o que eu fiz? Eu estou comendo mingau de aveia, de flocos finos, porque tem gente que gosta, gente não gosta, eu prefiro flocos finos. Eu faço mingau de aveia no meu café da manhã, e só como aquilo e um pouco de chá, eu estou evitando café também. Isso sustenta uma boa parte do dia, tiver que repetir, repita, tá? Nem que seja no almoço mesmo, come de novo mingau de aveia com mais os complementos, porque, né, você tem que sair um pouco do almoço com um pouco de fome, certo? Então, para evitar de você tratar todo mundo mal dando coice por aí, porque isso é uma questão orgânica mesmo. Talvez o médico fale que não, mas eu tenho minha experiência. A maioria de quem tem diabetes, a gente entra num mau humor ferrado. Ai, desculpa, foi palavrão. A gente entra num mau humor muito ruim. E aí o que acontece? Isso altera nosso convívio com os outros e ninguém aguenta a gente. E até os pensamentos se alteram. Por quê? Porque a gente dá vazão a muita coisa de ressentimento, de ai, porque a pessoa... Eu tive muito isso na minha cabeça. Por quê? Porque vem tudo. É pensamento, é humor, tudo altera. Aí a gente tem que ainda ouvir dos outros que a gente que tem mente doentia, né? Pô, dá vontade de dizer, tomara que você tenha diabetes tipo 2 pra você ver como é que é o negócio. Mas não pode jogar praga, né?
deixa a pessoa feliz quem não tem. Quem tem, gente, é um mau humor dos infernos mesmo. Não é só mau humor, é pensamento repetitivo, ainda mais quando você tem uma tendência e tal. Aí entra tudo, aí o capeta não precisa nem abrir a porta. Aí é o orgânico que abre a porta mesmo e entra tudo de pensamento ruim, vontade de se matar, vontade de matar alguém, que a culpa é dele, que eu vou dar as costas. E pode reparar, a pessoa que é diabético não pede ajuda. Ela é autossuficiente. Pode reparar. Repara certinho. A pessoa não quer pedir ajuda. Porque destratou todo mundo mal, né? Já está com sensação de culpa. Então, mas lembre-se que essa pessoa é doente porque a parte orgânica, esse excesso de açúcar correndo no corpo, o pâncreas não funcionando para liberar a insulina, causa reações de humor, tá? Então, faz uma estratégia aí no seu jejum, tá? Dá um jeitinho aí e bola para frente, tá? Período quaresmal, né, gente? Pronto, falei. Eu tenho até 1 hora para gravar, porque o meu aplicativo só dura 1 hora, então já está quase dando 1 hora. Mas desculpa o áudio longo, mas eu tinha que falar porque o troço engasgou e eu tenho que desentalar para vocês, caríssimos. Porque eu já passei por essas coisas de vivenciar yoga, mindfulness, meditação, blá, 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 blá. Cara, e depois para voltar para a Igreja Católica, aí a gente ouve cada história e fora que a gente se sente um lixo. Se sente a pior das pessoas. Sabe? Então não entra nessas vibes. Se você tem uma família católica, agradeça e continue firme e fiel. Fiel mesmo. E eu já falei, compra catecismo na Igreja Católica. Compra mesmo. Um beijo grande para vocês, tá? Fiquem em paz. Paz e bem.